pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Bom dia, meu caro. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E aí, turma? Tudo bom com vocês? Tudo bem por aí? Vamos começar mais um dia de café, provérbios e gestão. Seguimos aqui, estamos no nosso 12º dia. 12º provérbio, né? Beleza, Vitor? Beleza, Érica? Vim aqui para João Pessoa, trouxe a chuva pra turma. Tava um sol danado, agora tá chovendo aqui. Vamos lá então pro nosso 12º provérbio. No 11º, Salomão fala muito de justiça, fala de riqueza, né? E começa a introduzir esse conceito aqui. Ele vai continuar falando de riqueza, de justiça, de correção, né? E começa assim: quem ama a correção ama o saber, quem detesta a correção torna-se imbecil. Aqui ele já começa dando uma lapada para mostrar que nem sempre o que você pensa e o que você fala é o correto. Às vezes a gente precisa de correção porque a verdade e o que é correto para aquele assunto está em outra, é uma outra coisa, está em outra pessoa. Então a gente tem que deixar de ser orgulhoso, deixar de ser imbecil e sendo corrigido por pessoas que tenham autoridade naquilo que falam, pessoas que estão baseadas em fatos e dados, a gente
ter a humildade de saber que aquela não é a nossa, não é a verdade, né? Então, esse é um início de provérbio muito correto, né? Às vezes você acha que está certo, a gente tem tendência a ser orgulhoso e de novo, voltando para o nosso cérebro, né? Ele detesta ser contrariado, a gente não procura conselhos com outras pessoas, não procura se cercar de informação, de fato e dados sobre o que está falando, sobre o que está estudando, sobre o que está proferindo, e fala bobagem. Mas a gente não quer saber de correção, porque a correção é um ataque para o nosso cérebro. A correção é uma afronta para o nosso cérebro, né? É uma afronta, um ataque ao nosso sistema limbo, e aí ele vê como um ataque, e a defesa é não procurar nada diferente daquilo, pega aquela informação e fala, e se prende nela. E na verdade, quanto mais você amar a correção feita por pessoas de autoridade, feita por pessoas justas, pessoas que conhecem do tema, pelo amor de Deus, cada vez você vai ficar mais sábio naquilo que você está se propondo a fazer. Javé favorece o homem bom, mas condena o astuto, né? Deus favorece o homem bom. À medida que você vai trabalhando de forma correta, de forma bondosa, ajudando os outros, Deus vai te subir de nível. Deus vai te entregar mais. Você entrega mais aqui na terra e para aquele que está ao seu lado, lá de cima vem mais. E vai mudar de nível. Vai passar de fase. Ninguém se firma pela injustiça, mas a raiz do justo será abalada. Aqui de novo ele reforçando a questão da justiça, né? Reforçando a questão de que a justiça prevalecerá. E às vezes aos nossos olhos e pela justiça do homem, parece uma injustiça, né? E a maioria das pessoas não desfruta disso. O que é desfrutar disso? Não vê que aquilo está sendo colocado para você se fortalecer, né? Por isso que ele diz que a raiz do justo não será abalada. Outro dia eu encontrei uma pessoa que falou que foi presa, aliás, foi condenada e presa injustamente, e que ficou um tempo preso né, ficou um tempo preso e estava retomando a vida dela. Eu falei, cara, mas como que você consegue fazer isso? Eu falei, cara, eu sabia que eu não tinha feito, né? Mas as pessoas me condenaram, me colocaram lá, o que eu podia fazer? O que eu fiz foi me fortalecer, sabendo que eu tava correto, né? E os advogados conseguiram provar isso. Mas ele falando, olha, mas eu sabia que eu estava correto. Então isso me deu tranquilidade para passar pelo momento difícil. Mulher forte é coroa para o marido. Mulher de má fama é cara nos ossos, né? A companheira que é forte, né? Ela é coroa para o marido, quer dizer, ela é a rainha, ela é a que dá força para ele, a que transforma o homem num rei, né? O rei não casa com uma pessoa fraca, né? A pessoa é forte, a pessoa ela sabe lidar com as adversidades, ela sabe lidar com os injustos, ela sabe ser justa, né? Ela sabe ver a outra pessoa como uma pessoa que tem seus defeitos, mas que consegue ter muito mais acertos do que defeitos. Os projetos dos justos são retos, as táticas dos injustos são traiçoeiras, né? A pessoa que é reta, ela vai fazer projetos retos, projetos que não precise passar por cima de ninguém para alcançar. E se é um projeto reto, ele vai dar certo dentro do tempo dele, dentro do tempo de Deus. Os conselhos são injustos, são armadilhas mortais, mas a boca dos retos salva do perigo. Mais vale um não de uma pessoa correta e amiga do que um sim e um elogio de uma pessoa que não quer seu bem, né? Mais vale uma correção de uma pessoa amiga que quer seu bem do que o canto sedutor, a palavra sedutora de alguém que é injusto. É por isso que a gente tem que estar atento.
né? Porque a gente quer que a gente internamente, de novo, pelo nosso sistema limbo, pelo nosso sistema reptiliano, quer palavras que nos agradem. A gente não quer ser contrariado, mas nem sempre ser contrariado é o certo. Nem sempre ser contrariado, nem sempre o mais fácil é o melhor. Então a gente tem que estar muito atento para isso, porque pode ser uma armadilha, pode ser uma armadilha ferrada, né? Então é bom a gente se cercar de pessoas que tenham pensamentos diferentes do nosso. É bom a gente se cercar de pessoas, né, que sejam boas e que tenham pensamentos diferentes dos nossos. Porque isso que vai fazer a gente crescer, isso que a gente vai fazer a gente ir para o nosso o caminho, para seguir no caminho correto, né? Não vamos ficar achando que a gente precisa só de pessoas para nos agradar e dizer coisas boas e somente os sims, né? Somente o sim vai levar a gente para derrocada, porque a gente não conhece tudo, cara. A gente não conhece tudo, né? Muitas das coisas que a gente precisa tá no outro. Tá no outro, a gente precisa tirar dele, né? Assim como tem coisas do outro que tá em nós e a gente coloca para eles. Então colocar pessoas ao seu redor que te contrariem e que te mostrem uma visão diferente, um ponto de vista diferente do seu caminho, é importante para você avaliar, filtrar e revisar o seu pensamento, revisar a sua fala, revisar o que você tem para fazer, né? Agora esse é um desafio, porque o nosso cérebro ele não quer isso. O nosso sistema de defesa interno, dessa caixinha aqui, ele quer palavras doces e palavras que não contradizem o nosso eu. Os injustos são derrubados e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme, aqui mostrando novamente que a justiça e estar em unidade, a justiça, você fazer o correto, você fazer o certo, vai garantir a sua permanência aqui. E outra coisa importantíssima que ele fala aqui é que a família do justo permanece firme. Quando a gente está em unidade, quando a gente está em família, nós somos muito mais fortes, né? É igual você pega um galho e você quebra ele fácil. Na hora que você começa a juntar 2, 3, 4, na hora que você vai fazer assim, você não consegue quebrar. Você tem que usar muito mais força para quebrar. E assim somos nós. Quando a gente está junto, a gente está mais firme. É o que o Vitor falou aqui, ó, que a gente é a média das 5 pessoas que convivemos, sem dúvida, né? O ponto, né, Vitor, é que às vezes a gente se cerca de pessoas para nos agradar, né? E aí essa pessoa, isso não te eleva de nível, isso não muda você de nível, porque você não é. Porque tem que ter um confronto de ideias, né? Tem que ter um confronto de ideias, do confronto de ideias que sai a melhoria, do confronto de ideias que sai as inovações, do confronto de ideias que sai uma luz para o seu caminho. Se for só com pessoa que pensa igual a você, não sai o novo, não sai o diferente. O homem de bom senso é elogiado, mas o homem de coração perverso é desprezado. O homem de bom senso, ele é visto como uma pessoa que agrega, né? A pessoa que tem bom senso, a pessoa que diz palavras pautadas na verdade, que diz palavras pautadas em fatos e dados, né? E não fica proclamando aí fofocas e coisas infundadas, ele é elogiado. Mas o homem de coração perverso é desprezado. E aqui nos negócios é exatamente isso, né? As pessoas que ocupam cargos, né, posições, qualquer uma delas, desde um servente até um CEO de uma empresa, né, que são pessoas de bom senso, elas são elogiadas. Elas são vistas como bons profissionais, elas são vistas como bons executivos, elas são vistas como boas colaboradoras. Enquanto que a pessoa perversa, a pessoa que é má, a pessoa que quer puxar o tapete do outro, isso aparece rapidamente e ele vai falar mais para frente sobre isso. E assim, a menos das injustiças, né, por conta da cegueira das pessoas, elas vão ser desprezadas, vão ser demitidas, negócios quebram, né, porque
As pessoas compram o valor que você tem no seu produto. Elas não compram o seu produto, elas compram o valor que tem no seu produto. E se o seu produto ou serviço ele vem de uma base que é injusta e perversa, e aqui o perverso, gente, a gente colocar para os dias de hoje, né, os negócios estão ficando cada vez mais, os consumidores e os clientes estão ficando cada vez mais exigentes, né? Tem que ter uma questão ambiental, tem que ter uma questão social, tem que ter toda uma questão de ajuda das pessoas. Então, se o seu produto, o seu serviço, ele não está embasado nisso, já começa a ser colocado de lado, já começa a ser descartado, já começa a não ser considerado. Então tem tudo a ver com a gestão. E aí vem um passo que é o versículo 9. É melhor ser modesto e ter um só empregado do que bancar o rico e passar fome. Ou seja, gaste menos do que você ganha. Então o princípio que a gente vê hoje princípio básico da economia já é milenar, né? Gaste menos do que você ganha, né? E vá mudando de fase, vá adquirindo mais, vai fazendo mais riqueza através da sabedoria, e aí sim vai aumentando o seu nível de gasto. E outra, para de bancar o rico, né? Para de querer aparecer. Ainda mais hoje em dia, Salomão era muito sábio mesmo, né? Ainda mais hoje em dia, que está todo mundo bancando, fazendo banca de rico sem ter nada. Aparecendo no Instagram do lado dentro de Mercedes e não tendo onde morar, uma família passando necessidade. Mas o que importa hoje é aparecer. O que importa hoje é o cara ter o melhor carro, mesmo que a família passe fome, né? Hoje em dia está a cultura da imagem. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? De gastar, é melhor ser modesto e ter só um empregado que bancar o rico e passar fome. Aqui tá o princípio do fluxo de caixa, né? Vai passar fome, vai quebrar, a empresa quebra. Então o princípio do fluxo de caixa para a empresa, para o negócio, está aqui, ó. Provérbios 12, versículo 9. Agora está falando que não tem que crescer? Não, está falando que é para você gastar menos do que você arrecada no nível que tiver, né? Você pode ter 1 bilhão e gastar 2 bilhões, né? O que a gente então que mexe com consultoria, o tanto de empresa gigantesca que a gente viu quebrar gastando mais do que tinha, mais do que arrecadava. O justo sabe cuidar de tudo o que os animais precisam, mas os injustos não são capazes de compadecer. Aqui ele já fala de uma das 9 inteligências que hoje a gente vê como uma das 9 inteligências de Gardner, né? Que hoje está muito voltando, né? Que é um conceito aí dos anos 70, 80, se não me engano, mas que está reaparecendo aí. Vejo muita gente falando das 9 inteligências de Gardner, mas aqui ele já fala da inteligência naturalista, você prestar atenção na natureza. E por quê? Eu vejo o seguinte: a natureza é o negócio mais presente que existe. Mais presente que existe. Muita gente fala assim: o cão vive só para comer. Mas o cão está presente. O que a gente tem que tirar desse provérbio, dessa inteligência naturalista, é a presença. A nossa presença do momento, né? No momento, o que eu posso fazer? Você só pode fazer no dia de hoje, né? O ser humano é o único que consegue pegar o cérebro e visualizar para frente e visualizar para trás. E o que isso causa? Causa a depressão, quando você está visando, olhando para trás, né? Vendo as suas cagadas para trás ou suas glórias para trás. Ou causa ansiedade, quando você só está querendo ir lá na frente. Quando eu tiver 10 milhões de dólares, quando eu tiver a minha Ferrari, quando eu morar lá em São Paulo, quando eu morar não sei aonde. Quer dizer, te tira do presente e aí você não faz nada. Então, para mim, esse versículo 10, a importância dele é quando diz que o justo sabe cuidar de tudo que os animais precisam,
Os animais precisam do hoje, né? Preciso só sobreviver. Quer dizer que o cara é medíocre? Não. Quer dizer que ele olha para a natureza e presta atenção no presente, que é aonde a gente faz. É aonde a gente faz, né? Onde a gente faz. Quem cultiva seu campo ficará saciado de pão. Quem corre atrás de ilusões não tem bom senso. E eu acho que isso complementa, porque quem cultiva seu pão, de novo, ele fala da natureza e fala de você plantar. A importância de você plantar. E que plantando você vai ter a sua recompensa. Quem corre atrás de ilusões não tem bom senso. Por que não tem bom senso? Porque quando você está correndo atrás de ilusão, você não está fazendo o que tem que fazer. Não tá. Quando você está só sonhando e correndo atrás desse sonho sem estar com um plano bem definido e fazendo o que tem que fazer, né? Quando você está correndo atrás dessa ilusão, você deixa de fazer o que tem para fazer. E aí você perde o seu senso. A cobiça do injusto é uma rede de males, mas a raiz dos justos prospera. Aqui falando novamente da importância de a quem mais dá, mais vai ser entregue. E quando você tem isso enraizado em você, quanto mais você transbordar, quanto mais você entregar, mais você vai ficar forte, porque isso fortalece você. À medida que você vê pessoas, mais gente recebendo aquilo que você tem de bom, recebendo uma palavra, recebendo uma ajuda, você vai ficando mais fortalecido e mais aquilo vai voltar para você, porque você é visto e reconhecido como uma pessoa que entrega. É visto como uma pessoa, reconhecido como uma pessoa que ajuda. E isso volta para você. Nós somos nós somos aquilo que a gente faz, que a gente fala. Nós somos a energia que a gente emana, né? O mal fica preso na falsidade do própria boca, mas o justo se livrará do aperto. O mal fica preso na falsidade da própria boca. A língua vira a armadilha da pessoa, né? A gente tem aquela frase que diz que a gente é responsável pelo que cala, mas escravo do que fala, né? Então, só por aí a gente já entendeu esse versículo. Cada um se satisfaz com aquilo que fala, mas receberá conforme aquilo que faz. Sabe aquela história de que faço o que eu faço, não faço o que eu falo? É exatamente isso. Palavras ajudam e o exemplo arrasta, porque o que a gente faz é o que fica de legado. Falar, mas não fazer conforme tá falando, ainda mais hoje em dia, não provoca a mudança, não provoca a transformação. E isso também, esse versículo, ele fazendo de novo paralelo com a gestão, ele é altamente atual, né? Porque se uma empresa ela proclama que propaga que ela é ecologicamente correta, propaga que ela é socialmente correta, mas internamente ela não faz como isso, ela não tem nenhum tipo de ação que reduza material, que recicle, que conscientize as pessoas de consumir menos. Ela é uma empresa que fatalmente uma hora essa incongruência ela vai aparecer e as pessoas vão desconsiderar. E vão desconsiderar você também. Não adianta falar se você não faz. O que importa é que você faz, que o que você faz é o que fica de legado. O tolo fica satisfeito com a sua conduta, mas o sábio obedece ao conselho. Aqui de novo ele falando da importância de você ouvir o conselho. Às vezes a pessoa acha que por perguntar e porque vai buscar o conselho de uma outra pessoa, ela é burra, ela é sábia. Porque a verdade não está só na gente. Existem várias verdades, existem vários aspectos do que tem no mundo, do que a gente conhece, do que a gente desconhece. Então nem se fala, são nas outras pessoas, né? O tolo, o mal fica preso a cada um. O tolo fica satisfeito com a sua conduta, mas o sábio obedece o conselho. Quem diz o tolo mostra logo a sua raiva, mas a pessoa esperta disfarça a ofensa.
Aqui tem coisa, a gente tem que saber ser esperto nesse sentido. No sentido seguinte: quando uma pessoa, as coisas acontecem no mundo e a maior parte do como vamos seguir é como a gente reage a isso, né? Então existem duas coisas: existem os sentimentos e existem as emoções. O sentimento é aquilo que vem de fora e causa na gente. E a emoção é aquilo que a gente traduz esse sentimento de dentro para fora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente vê aí que tem muita injustiça. As pessoas que são declaradamente bandidas são soltas. Você fica puto com aquilo, né? Você fala, pô, que injustiça. Que injustiça que é essa? Que sacanagem que é essa? Agora, o que você vai fazer? Você pode sair aí e sair batendo nesses caras e querer pegar um juiz ou um advogado. Ou você pode fazer isso no seu dia a dia, dizendo o seguinte: olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Para o que está errado tem que ser aplicado alguma coisa. Basta você ir, por exemplo, na padaria e alguém te entregar um troco errado e você devolver, se for a mais. Se tiver errado para menos, você falar com a pessoa que tá errado, que ela tem que corrigir, né? Você fazer isso com o seu amigo. Então, lembra o seguinte: o que vem do mundo de fora é do mundo de fora, né? O que a pessoa fala para você não é de você, é dela. Então, como você reage é muito importante, porque a reação é a emoção que você tá lá dentro colocando para fora. E à medida que você consegue controlar isso e sabe que isso é dela, você vai ser uma pessoa que pode orientar essa outra pessoa, né? Ao invés de se irromper de forma raivosa, de forma agressiva, fala uma palavra de sabedoria para ela, que a reação é muito mais rica do que qualquer braveza, né? Há quem diz a verdade proclama justiça, as testemunhas falsas proclamam mentira. Aqui ele tem 3 aqui que ele fala da questão da verdade, tem 3 versículos. Ele fala: quem diz a verdade proclama justiça, né? A testemunha falsa proclama mentira, e a gente tem que estar atento a isso. Há quem use a língua como espada, mas a língua dos sábios produz cura. A língua, né, o que a gente fala, pode machucar a pessoa. E aí vai voltando nesse versículo anterior, quer dizer, dependendo de como que a gente reage, com a emoção que a gente reage, pode machucar o outro, mas pode ser uma cura. As pessoas vão saber disso na primeira contestação? Não vão, gente. Porque o nosso cérebro, de novo, qualquer coisa que vá contra o nosso cérebro, ele vai atacar, ele se fecha para isso. Isso é químico. Isso é químico. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter tranquilidade no coração e saber que a palavra vai contrariar a pessoa. E nem sempre a reação dela vai ser a mais sensata. Mas é dela, não é de você. A língua sincera permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Qual que é o ditado que a gente tem hoje, que está relacionado com esse versículo 19? Mentira tem perna curta, né? Mentira tem perna curta. Vem lá de Salomão, Provérbio 12, versículo 19. Mais do que provado aí no nosso dia a dia. A mente de quem planeja o mal é amarga, e quem aconselha a paz vive tranquilo. Se a gente aconselha o mal, a nossa energia, a energia que a gente trabalha no nosso cérebro, a energia que a gente trabalha no nosso corpo, ao nosso redor, ela é ruim. Quando a gente trabalha bem, você vê que você dorme mais tranquilo, você vive mais tranquilo. Ao justo nada de mal acontece, mas os injustos vivem cheios de desgraças. O famoso aqui se faz, aqui se paga, acontece assim, porque aos justos nada de mal acontece. Você fala assim: mas Igor, prenderam o cara e injustamente o cara foi preso, não sei o que. Cara,
pode ter certeza que ele vai tirar uma lição daquilo, e quando a justiça aparecer, a justiça do homem aparecer, ele vai salvar muitas pessoas. Pode saber que aquilo ali tem um propósito para ele dentro da justiça do alto, né? Tem realmente essas duas justiças, né? Tem uma justiça, eu diria assim, horizontal, que é a justiça que a gente passa aqui, né? Que é a justiça dos homens, e tem a justiça do alto. A justiça do alto é que a gente não consegue compreender. Por isso que a gente tem que estar com o coração muito aberto a Deus e saber que dali tem alguma coisa diferenciada. Javé detesta a boca mentirosa, mas o homem sincero conquista o favor dele. Aqui ele fala novamente de falar a verdade. Detesta a boca mentirosa, mas o homem sincero conquista o favor dele. Não tem nada melhor do que falar a verdade. E outra coisa, gente, a verdade você gasta muito menos energia. A verdade não tem desculpa. A verdade é mais tranquila, porque para a verdade você não precisa ter nenhum tipo de energia a mais para poder manter. A verdade é a verdade. Quando você fala mentira, quando as pessoas falam mentira, tem que ficar gastando energia para poder fazer com que aquilo, com o que ela falou, seja verdade. Tem que gastar energia, seja colocando em situações, seja tapando situações. Tem que gastar energia com você, querendo querendo confirmar que aquilo é verdade. Mas é mentira. Agora a verdade não. A verdade você não gasta essa energia toda. A verdade é verdade. O homem esperto esconde o seu conhecimento, mas a mente dos insensatos proclama sua própria estupidez. O homem esperto esconde o conhecimento. O que ele está falando aqui não é para transbordar? Não é isso. É para saber usar. O homem esperto esconde seus conhecimentos. Você vai gastar vela boa com defunto ruim? Não vai. Né? Saiba gastar o seu conhecimento com aqueles que merecem o seu conhecimento. E deixa o outro falar bobagem. Deixa o outro cara falar bobagem. Ele é um tolo. Né? Ele fala que quando a gente vê as pessoas falando estupidez, falando às vezes até querendo te ofender, falando mentira sobre você. Você é assim, você é assado, você é isso, você é aquilo. Isso é dele, não é de você. Ele está falando dele, ele não está falando de você. Então, fica quieto. Deixa o cara abençoa a vida dele, pede para Deus abençoar ele, que ele use a língua dele para propagar o bem. Deixa ele seguir a vida dele. Vai seguir a vida dele. Mão trabalhadora mandará, mão preguiçosa servirá. Aqui ele fala de novo da preguiça. Já tinha falado nos provérbios anteriores, falando da importância de pegar e trabalhar. Não adianta querer ficar na preguiça. E a preguiça, aqui adora uma preguiça, ó. Esse aqui adora ficar quieto. Então levanta e vai fazer. A angústia deprime o coração, mas a boa palavra reanima. De novo, quando a gente não está presente, a gente está pensando no passado ou no futuro, isso causa a gente ficar parado, né? Quando a gente está pensando muito no passado, isso causa depressão pra gente. E deprime o coração, por quê? Porque você fica pensando nas suas cagadas, esquece de fazer diferente. Deus já te perdoou. Lá em João 1, ele fala que os seus pecados já foram perdoados. Ele quer saber daqui para frente, não quer saber para trás. Vai para frente. O justo mostra o caminho ao seu próximo, mas o caminho dos injustos extravias a eles próprios. Aqui ele falando novamente a importância de transbordar nas pessoas, né? E que os justos vão mostrar o caminho. Os injustos não estão mostrando o caminho, estão mostrando os atalhos. E os atalhos te levam para o precipício. Os atalhos te levam para a queda, para a derrocada. O preguiçoso não ganha seu sustento, mas o trabalhador se torna rico. Tá vendo que ele, lá atrás, ele falou que, no versículo 9, ele fala que é melhor ser modesto do que bancar o rico. Mas aqui ele fala, o preguiçoso não ganha seu sustento, mas o trabalhador se torna rico. Então, a questão não é... ser rico não é pecado, ser rico não é sujo, ter dinheiro não é sujeira, não tem nada a ver.
mas faça de acordo com a sua fase atual. Não seja preguiçoso, faça com a sua fase atual, seja grato pelo que você tem, seja contente com o que você tem, mas trabalhe e seja um insatisfeito positivo. Insatisfeito porque você sabe que você pode mais. Você sabe que tem capacidade para mais. Você sabe que não é pecado nenhum, não é sujeira nenhum você querer ser rico, e aqui de riqueza material mesmo, porque a riqueza material ela nos dá conforto, ela nos dá acesso, ela nos dá melhores experiências para nós, para aqueles que a gente ama. Então é trabalhar, ficar contente, grato com o que tem, mas pensar que pode mais e agir para fazer mais. Agir para fazer mais, né? Tem pessoas que vão dizer assim, mas você nunca está satisfeito. Mas eu não estou satisfeito mesmo. Mas isso não é ruim, não quer dizer que eu não sou grato. Satisfação não quer dizer, não tem nada a ver com gratidão. Eu sou grato, muito grato pelo que tenho, mas sei que eu posso fazer muito mais. Sei que eu posso fazer muito mais pela minha família, né? E Provérbios foi escrito por Salomão, que foi o homem mais rico do mundo e mais sábio do mundo. Então, tem alguma coisa errada nisso? E o cara que foi considerado por Deus para poder escrever esse assunto aqui. Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, que a gente não pode ser rico, que dinheiro é sujo, que a gente não merece, que a gente tem que ficar naquela nossa fase. Não. A gente tem que deixar de ser preguiçoso, a gente tem que deixar a preguiça de lado e ser muito grato pelo que tem. Esse é um problema. Se você não for grato pelo que você tem, você também não muda de fase. Aí você não muda mesmo não, mas ser um insatisfeito positivo, um insatisfeito de, cara, obrigado pelo que eu tenho hoje, mas eu sei que aqui eu tenho altas coisas aqui que eu posso fazer, que vai ajudar mais pessoas, e que eu vou mudar de fase, e que com isso eu vou poder dar uma condição melhor para minha família, que eu vou poder ter acesso a outras experiências que vão ser enriquecedoras para mim, e eu tendo essa experiência eu passo para os outros, entendeu? Então ele fala aqui, versículo 27, o trabalhador se torna rico, não tem problema nenhum nisso. A vida se encontra no caminho da justiça. E para terminar, a vida se encontra no caminho da justiça. O caminho da justiça conduz para a morte. Aqui ele volta a falar da questão da justiça. Volta a lembrar a gente que o caminho da justiça é que traz a prosperidade. O caminho da justiça é que traz, é que por onde anda a vida, né? E o caminho da injustiça traz para a morte. E aqui, além da morte, imagino que a morte é o melhor até que pode acontecer com a pessoa injusta, né? Mas eu colocaria aqui que, interpretaria que também ele está colocando que a pessoa vai sofrer na vida dela, de um jeito ou de outro, né? De um jeito ou de outro, né? A gente que fala que o Brasil é um país de muita injustiça, né? A gente também não conhece a vida a fundo, né? A vida das pessoas, principalmente os públicos, né? As autoridades, os empresários, e que a gente vê aí tanta injustiça, e não sabe quanto que a pessoa já deve estar pagando por isso aqui, deve estar sofrendo por isso aqui. E qual que é a nossa parte? E aí volta naquilo, uma coisa é isso, esse sentimento causa na gente um sentimento às vezes de raiva, de tristeza, mas como que a gente devolve isso? O que importa é o que sai daqui para fora. A gente devolve isso ajudando o próximo. A gente devolve isso participando de alguma ação que ajuda alguém. A gente ajuda isso criando uma associação, criando um grupo para poder ajudar alguém, né? Essa é a nossa forma de minimizar essas injustiças, né? De minimizar essas diferenças. Então a gente tem que ver como que a gente trabalha justamente, de forma justa, para ajudar os outros, para fazer um pouquinho da justiça. Mas é aquela coisa que a gente falou no provérbio anterior, que a gente faz de pequenininho vai tomando proporção universal, né? E hoje, com o advento desse bagulho aí de internet e social media, Instagram e tudo mais, Twitter, a gente tem muito mais chance de fazer isso. Né? Eu aqui fazendo essa live podia estar com gente do mundo todo escutando isso, né? Tem gente, eu falo hoje aqui, o pessoal lá
e da língua portuguesa lá em Portugal, estava falando aqui agora, que era o Vitor, estava aí na live, e provavelmente está lá em Portugal, que ele mora lá. Então fala em Angola, fala em Hong Kong, fala lá no Timor-Leste. Então é muito mais fácil a gente levar a justiça, uma palavra boa, um bom exemplo, mundo afora. Hoje o mundo é muito, muito pequeno nesse sentido, né? Muito. A Erika tá dando aí uma dica de um livro, Sinta a Raiva do Dalai Lama. Você vê, né? Sentir raiva do Dalai Lama, olha o título do livro, que doido. Sinta a raiva do Dalai Lama, você vai ver. O cara ficava quieto na dele para poder mudar o mundo, né? Ele, o Gandhi, você vê, olha só, um exemplo claro, né, de como é importante, como que você reage, né? O Gandhi via todas aquelas injustiças que eram cometidas com o povo dele, e como que ele reagia? Ficando quieto, ficando na paz, falando palavras de sabedoria, falando palavras boas, né? Ao invés de usar a arma para poder rebater, ele usou a palavra, ele usou o corpo dele. Ó, eu vou ficar quieto aqui e vocês vão me notar e vão ver que o que vocês estão fazendo é injusto. E exatamente, transformar a injustiça em ação para ajudar as pessoas. A gente tem que estar muito atento a isso, porque por isso que a gente tem que dominar o nosso cérebro. O nosso cérebro vai querer mandar a pessoa para Tonga da Mironga, né? Para a ponte que partiu. Mas a gente tem que saber controlar o cérebro, saber controlar o nosso corpo e fazer ele ser nosso escravo. Escravo no sentido de que, olha, cara, quem manda aqui é a bondade, quem manda aqui é a cautela, quem manda aqui é a sabedoria. Não é simplesmente um sistema de ataque ou fuga, né? Porque também tem isso, o nosso cérebro quer fugir dos problemas. É a outra reação dele, né? Do nosso sistema reptiliano. Ou ele ataca, ou ele foge. Pode ser fugir. E você fugir do que você pode fazer, sinceramente, pode estar matando um monte de gente. O que você tem aí dentro pode salvar vidas, né? Eu já fugi de muita coisa. Já deixei muito meu cérebro, esse meu sistema reptiliano agir. Fugir é muito fácil, gente. Fugir é muito confortável. Mas pode ter certeza que algum impacto você está trazendo na sua vida, no seu caminho e no caminho das outras pessoas. Por isso não vamos fugir. Não vamos nos furtar de encarar os problemas. Não vamos nos furtar de encarar o problema dos outros. O problema dos outros muitas vezes é o nosso, né? Em unidade a gente é muito mais forte. Óbvio que a gente está falando de a gente nos unir contra a injustiça, né? E unir em favor da verdade, em favor do bem, né? Por isso que ele diz que a verdade se encontra no caminho da justiça. O caminho da justiça conduz para a morte, né? Então quando que você usou da correção com a pessoa, com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta, e não deixa, e ao invés de corrigir, você fugiu achando que você ia desagradá-la? Quando que você fez isso? Quando você deixou de falar alguma coisa que podia corrigir a pessoa, falar de forma educada e respeitosa e tudo mais, mas que você fugiu e não fez essa correção? E do outro lado, quando que você ouviu um conselho de alguém e desconsiderou? Uma pessoa de autoridade, uma pessoa que você respeita, e você não quis ouvir um conselho porque aquilo ali ia te contrariar. Quando que você deixou de ouvir isso? Né? Quando que você deixou de ser justo? Quando você gastou mais do que você tinha e bancou, e ficou fazendo banca de rico, né? Vou fazer um paralelo aqui que não tem nada a ver com isso, mas é o meu time, é o Cruzeiro. Viveu esses tempos todos achando que era rico, gastando mais do que tinha. Aonde aconteceu? A falência, né? Bancando a riqueza e não podia ter nada. E ontem, não sei, né? Vocês não devem ter acompanhado, né? Porque
Enfim, mas se acompanharam, se não acompanharam, ontem o novo dono falou muito claramente, tinha um orçamento de 90 milhões de reais para poder gastar e não tinha receita. Quer dizer, e bancando de rico. Quer dizer, ia para falência, ia quebrado, tá quebrado, né? Mas ia quebrar. Então tá um exemplo claro aí, ó, de como que isso afeta o negócio e como que isso e as empresas não quebram. Empresa nenhuma quebra. Quem quebra são os donos. É quem está fazendo a gestão da empresa. E isso é quebrado pelo emocional da pessoa. As empresas não quebram, os negócios, quem quebra são as pessoas. A partir do momento que a pessoa se quebra emocionalmente, que ela acha que ela tem que parecer rico para os outros, ela está se quebrando e ela vai quebrar o negócio. E ela quebra o negócio. E ela quebra uma empresa. Então as empresas não quebram, quem quebra são as pessoas. Elas se quebram emocionalmente e isso faz o negócio morrer. Né? A vaidade quebra a pessoa, a necessidade de aparecer quebra a pessoa. Né? O orgulho de não falar, de admitir, a falta de humildade, de admitir que está numa fase ruim, quebra a pessoa. Né? A falta de humildade quebra a pessoa. Né? A pessoa tem que saber que são fases, é igual o pintor. A pessoa tem que saber que são fases, tem que admitir e aproveitar cada fase dela, é igual o pintor. O pintor é o seguinte, ele tem várias fases da vida dele. Aí você fala assim, aquele trabalho ali foi ruim dele, era a fase dele. Mas faz parte da vida, mas ele foi lá e pintou. Ele foi lá e colocou a obra dele. Ele não deixou aquilo preso dentro das mãos dele, dentro da cabeça dele. Ele foi lá e pintou. Então você pega a obra de vários pintores, são várias fases, e algumas fases a gente vai achar feia. E se você pergunta para ele, ele fala assim, essa fase aqui foi ruim. Mas ele foi lá e pintou, ele admitiu aquilo. Quando ele tira isso dele e coloca na tela, ele está sendo humilde. Porque o cara vai falar assim, não, eu só vou pintar quando eu tiver bom. Só quando eu tiver bom é que eu vou aparecer. Não, ele teve a humildade de falar assim, puta, eu tô numa fase ruim, difícil, vou colocar isso na tela. Isso faz parte. E a vida é isso, né? São fases boas e fases ruins. E tem fase ruim que você pinta. Qual que é o problema de ter a fase ruim? Não tem jeito de tá bem a vida toda. Quando a gente quer bancar que tá bem, mas tá mal, a gente acaba indo pra derrocada, a gente acaba indo pra morte. Então pensem nisso, pensem como um pintor que tem fases ruins, fases diferentes, né? Pablo Picasso, pega os quadros dele, são várias fases. Umas fases vão ser mais bonitas, outras vão ser feias. Se você se a gente pudesse perguntar para ele hoje, né? Talvez tenha até entrevista dele dizendo, olha, essa fase para mim, esses quadros são ruins. Mas ele tá lá, ele teve a humildade de tirar aquilo e botar para fora. E faz parte da vida dele. Então vamos pensar nisso, vamos pensar em o que a gente está, como é que a gente está reagindo aos conselhos que a gente recebe. A gente está fugindo, a gente está filtrando e ressignificando aquilo como ação pra gente. Vamos pensar isso hoje, tá bom? Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus e vamos que vamos. Um beijo grande, obrigado.